Olá, meu amigo, minha amiga, técnico em segurança do trabalho. Você deverá se conscientizar que qualquer acidente grave que aconteça na empresa em que você é o responsável técnico pela segurança do trabalho poderá levá-lo a ser indiciado por crime. Bom, é claro que você, se cumpriu todos os ditames da lei, você foi cuidadoso, você deu os treinamentos necessários, você fez os levantamentos técnicos necessários, etc., você sairá incólume. Mas, por outro lado, se você deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito e que essa foi a causa do acidente, você não será só indiciado, como também vai ser condenado por crime de perigo. Ou seja, você deixou um perigo grave e iminente acontecer. Eu posso lhe narrar alguns casos que eu tive conhecimento e que é evidente que hoje esses casos poderão lhe abrir os olhos. Uma serialista, era de manhã, tinha um exaustor que fazia o esfriamento da ração peletizada e claro que no telhado ficava sempre restos de farelo de ração saído pelo exaustor. Então chega nesse momento um cidadão, trabalhador comum, chão de fábrica, e pergunta ao supervisor o que ele deveria fazer. O supervisor não hesitou e disse a ele que limpasse o telhado, que havia muito resíduos na área do exaustor. Simplesmente saiu dali e foi fazer outras atividades. O incauto subiu no telhado, sem cinto de segurança, com uma vassourinha na mão, tinha serenado, o pó que tinha sentado no telhado estava úmido, resvalante, e ele escorregou, caiu numa altura de 9 metros e quebrou o pescoço e teve morte instantânea. Lógico que a coisa foi, no primeiro momento, registrado, tudo, feito encaminhamentos, tudo que havia de necessidade para fazer. E passou algum tempo, uns 2 meses aproximadamente. Um dia vai na empresa, horário da tarde, um escrivão e acho que inspetor de polícia, pediram um lugar para que ele pudesse se acomodar e começaram a chamar as pessoas para darem conta de como aconteceu o acidente. E claro que na investigação, dados os depoimentos necessários, foi constatado que o supervisor tinha culpa. E a culpa dele simplesmente dar uma ordem sem ver se essa ordem ia causar uma insegurança. Tudo foi levado para o delegado, que examinou o conteúdo e resolveu
oferecer denúncia à promotoria. Iniciou-se, então, um processo para verificação de causa daquele acidente. É claro que durante os depoimentos e tudo mais ficou constatado que ele havia dado uma ordem sem tomar as devidas providências, ou seja, dizer como deveria fazer o trabalho, que deveria usar cinto de segurança e mais ainda que ele deveria ter verificado se não havia o pó escorregadio. Então, esse cidadão foi condenado por crime culposo, ou seja, aquele que não há intenção de matar, mas ele teve que cumprir uma série de dados, ou seja, serviços prestados à comunidade. Ele deveria ir por uma praça, lavar carros e não sei o que mais tanto. Bom, isso eu quero dizer para você que ele, supervisor, foi culpado disso aí. Mas você, como técnico de segurança, também poderia ter sido nesse caso. Por que você poderia ter sido? Porque você teria que provar que deu para aquele cidadão que morreu treinamento para trabalho em altura. Casualmente, nessa empresa, como foi a investigação, provavelmente não foi muito criteriosa, pegaram apenas o principal culpado, mas também o técnico poderia ter sido indiciado pelo mesmo crime, ou seja, por não haver dado o treinamento necessário para trabalho em altura, para aquele cidadão que morreu. Então, como é que ele deveria provar isso aí? Através de uma lista de presença em um treinamento com conteúdo que deveria dizer que foi sobre trabalho em altura, cuidados necessários, etc, etc. Pense nisso.